pessoal, eu sou a Ariane, psiquiatra espírita, e hoje nós estamos na parte 13 do estudo do livro Nosso Lar, o meu edição um pouquinho mais antiga. E nós estamos no capítulo 29, a visão de Francisco, e neste capítulo Narcisa está tentando atender a Francisco, mas antes André Luiz é chamado no que ele chama de aparelho de comunicações urbanas e ele fala com a dona Laura. Afinal de contas, ele tinha se disposto a ficar ali trabalhando nas câmaras de regeneração, mas ele tinha esquecido de avisar a dona Laura e ela entra em contato e fala para ele: embriague-se de serviço útil, mas não se esqueça de que a nossa casa estará sempre aqui para recebê-lo. E renovadas as energias, André vai ajudar Narcisa, que tenta conter Francisco. Ele grita apavorado, dizendo que o demônio vai pegá-lo com muito custo. Ela consegue acalmá-lo com alguns passes. E ela explica para André Luiz que, na verdade, esse demônio que Francisco fala pra gente é o seu próprio corpo. Ele foi daqueles espíritos que somente ligavam para o plano material. E quando ele teve o desencarne, ele se agarrou firmemente ao corpo e não conseguiu partir. Somente quando os vermes começaram a lhe causar extremos sofrimentos é que ele saiu. Para quem não está lembrado aí, o espírito continua sentindo ainda a ligação com a carne, se ele se mantiver mentalmente conectado ao corpo físico. E quando aquele corpo chegou a um grau de deteriorização que já não permitia mais que ele permanecesse ali, ele acaba sendo que expulso. Mas ele tinha amigos no nosso lar e agora a importância da gente também ter boas conexões. E mais ainda, quem auxiliou o nosso caro Francisco foi o seu pai, que estava presentemente numa missão longe da colônia Nosso Lar, já um espírito de maior elevação. Então, se você aí tem dificuldade com algum parente, com alguma pessoa que você ama muito e você quer auxiliá-la, neste momento pode ser que não seja possível, porque ela está ali no momento de desespero grande, como ali o Francisco estava conectado ao seu corpo físico, mas o pai esperou até que ele tivesse aquele desligamento forçado, porque não tinha mais corpo para ele permanecer conectado, e aí ele pôde ajudá-lo, mas ele só pôde ajudar porque ele continuou trabalhando, estudando e mantendo as suas conexões. Se você então quer ajudar alguém neste momento, não é possível, permaneça trabalhando, permaneça cultivando o bem em si, para que você possa ter condições de auxiliar. Senão, você fica parado aqui na mesma vibração daquela pessoa que você está tentando ajudar e que nesse momento não tem condições de receber a sua ajuda. Narcisa conta pra gente também que Francisco teve uma grande melhora no dia em que recebeu a visita do seu pai. Ela fala que esse pai se ajoelha perante o filho e abraça ali, segura a mão dele forte e ela deixa os dois sozinhos. Ela não sabe exatamente o que aconteceu, mas que depois desse momento houve uma grande melhora no Francisco. E aqui a gente, claro, sabe o poder que tem o amor, o carinho de alguém que está aí cuidando de nós. André Luiz nos fala que o bem como o mal em toda parte estabelece misterioso contágio, e ele, em contato com a Narcisa, estava ali absorvendo toda aquela dedicação que ela demonstrava. Como é importante que nós tenhamos bons exemplos, e aí eu chamo a atenção de vocês, o que vocês têm escutado, o que vocês têm assistido, seja na internet, na TV, para que vocês tenham bons exemplos a serem seguidos. E ela continua aqui no nosso próximo capítulo. Já nesse outro capítulo chega a filha de um dos internados e ela tem permissão para essa visita, mesmo que ele esteja um pouco mais agitado, porque ela está trabalhando com os familiares que ficaram
ficaram na terra em busca da herança. Ela vai visitar o pai e o pai, ainda revoltado, diz que ainda vê o filho Edelberto tentando envenená-lo. E ela tenta conversar com ele. E é interessante a gente esmiuçar um pouquinho essa conversa, que ela chega para o pai e diz: pai, nós temos aí, atravessamos essas experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Ou seja, eu tenho ali meu pai, minha irmã, minha família como um todo, mas é um primeiro exercício para que depois a gente possa expandir esse amor do lar para toda a humanidade. Afinal de contas, todos somos irmãos, mas a gente aqui tende a amar mais a nossa família, os nossos amigos, e os outros a gente não ama tanto assim, né? E ela fala, olha só, que o Pai, o Senhor da vida, nos permite a paternidade ou maternidade no mundo a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. O pai e a mãe, principalmente na mãe aqui na nossa sociedade, tem aquele amor muito intenso pelo filho, até por uma questão biológica, existem hormônios envolvidos nisso, existe todo um papel social e isso reforça muito aquela ligação da mãe com os filhos, do pai com os filhos, e isso sim faz com que nós aprendamos que aquele mesmo cuidado que temos com os filhos devemos ter para com todos os nossos irmãos. É um primeiro passo da natureza e Deus fez essa constituição, inclusive biológica, para reforçar que a gente aprendesse isso. E aí ela fala, são os primeiros cadinhos de sofrimento, os nossos lares, aquele local onde você vai aprender a duras penas, porque afinal de contas você está conectado com aquelas pessoas. Muitas vezes depende delas, mesmo que não seja criança, às vezes por uma questão financeira, enfim, você depende daquelas pessoas para um auxílio mais próximo e ali é que estão as nossas maiores batalhas para conseguir criar aqueles laços de amor verdadeiro, inclusive lembrando que muitas vezes esses familiares foram aí os nossos inimigos do passado e aí que a coisa pega fogo mesmo. E aí ela continua falando para o pai, perdoa Edelberto, perdoa esse nosso filho. Há poucos dias atrás, a mamãe, ou seja, a esposa dele, tinha se recolhido a um hospício porque não estava aguentando a guerra dos filhos para com aquela herança. Todos eles queriam ali um pedacinho desse senhor que aparentemente foi bastante rico. Ele reclama que ele deixou um grande patrimônio na terra e para que os filhos pudessem desfrutar. E aí é interessante que ela conta pra gente que sim, ele deixou um grande patrimônio na terra e ele e a esposa trabalharam muito por isso, mas eles se esqueceram de fazer com que os filhos também trabalhassem, também valorizassem essa riqueza. Ela conta que as irmãs viviam de futilidades, afinal de contas, esbanjando aquele dinheiro, e que o Edelberto tinha se formado em medicina, mas mal exercia, e quando exercia era justamente pelo ganho financeiro, não dava aquele valor à profissão, não amava de verdade o que fazia. E muito disso estava relacionado à criação deles. A importância então de a gente mostrar para os nossos filhos o que é necessário para eles trabalharem, para que eles se eduquem, não só ficar esbanjando dinheiro, para que eles possam valorizar esse patrimônio de alguma forma. Se Deus nos deu a riqueza, foi também para trazer muitos ensinamentos. Muita gente reclama de ser pobre, mas a pobreza ensina, por exemplo, o valor do trabalho, a valorizar as pequenas coisas, como é difícil comprar aquilo lá que eu queria, né? E quando você tem uma boa condição financeira, muitas vezes as coisas são fáceis de adquirirem materialmente e não há essa valorização. O trabalho não é tão importante porque, afinal de contas, papai e mamãe pagam, né? Claro que a gente não pode generalizar, tem aqui ricos muito responsáveis, assim como tem pobres que também não querem nada com nada, mas cada situação financeira, cada situação na nossa vida está aqui para nos ensinar algo. É importante que a gente aprenda ao máximo que nós possamos daquilo que nós estamos passando no momento.
E ela continua aqui nos falar que um dos filhos nem sequer quis estudar, né? Enquanto o Edelberto fez lá a medicina e no final das contas o pai continuava praguejando contra a família. E aí ela fala que era importante que ele modificasse esse pensamento, porque ele também estava em briga com os familiares. Enquanto os familiares estavam ali brigando pela herança, ele também mentalizava e praguejava contra a família, e esse pensamento alcançava a família, provocando desequilíbrio, e os pensamentos dos filhos alcançavam esse pai desencarnado lá na colônia, e ele também tinha dificuldade de se equilibrar. Daí eu lembro para vocês uma coisa que eu sempre falo aqui no canal e lá nas redes de vídeo curto, @Sentindo Espiritismo, aproveita aí, já segue lá assim que você terminar esse vídeo, porque tem mais conteúdo para vocês. E eu sempre digo, a obsessão, ela é bilateral. Se não há um pensamento na mesma sintonia, não tem como nenhum espírito chegar até você. Se você está nessa vibração aqui, como é que o espírito vai alcançar isso? Ele não consegue pular o degrau. Agora, se você abaixa a sua e entra na vibração de raiva, de vingança, aí os dois estão querendo se vingar, os dois entram em sintonia e um começa a fazer mal para o outro. E no final das contas, essa filha acaba tendo que se afastar. E aí Narcisa vai contar para André Luiz que ela chegou a ajudar um período quando esse senhor estava doente lá na Terra e que infelizmente o filho médico havia acelerado aí a doença do pai para que ele falecesse, e com certeza isso também vai contar lá na frente como aquele assar, né? Sinato, que a gente não pode falar aqui a palavra para que o nosso vídeo não sofra nenhuma sanção da plataforma, mas a verdade é que a eutanásia não deixa de ser uma forma também de acabar com a vida da outra pessoa, e isso é contado lá no plano espiritual. Mais para frente, no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz descreve para gente um caso de um senhor que passa por essa eutanásia e a dificuldade que foi depois esse espírito lá do outro lado recuperar as suas funções mentais, porque havia sido lhe dado um importante sedativo para acelerar aí ou acabar com o seu sofrimento. E a gente não tem aqui o poder sobre a vida e a morte de ninguém, né? Não vou acelerar o sofrimento dessa pessoa. Será mesmo? Será que você não está criando um karma para você e para ela? E depois pode ser que justamente nesses últimos instantes ele ia fazer aquela reflexão final que ia auxiliá-lo. Aqui nesse caso, o senhor que desencarnou talvez não estivesse com esse ódio tão intenso direcionado ao Edelberto, que foi aquele que lhe deu aí essa morte acelerada mais antes do tempo. E aí toda essa situação agora está criada com um ódio mais direcionado a esse filho que terminou com a sua vida antes da hora. Quem sabe nos últimos instantes ele não pudesse ter vislumbrado algo diferente, conversado com esses filhos, modificado em algo a situação da família. E além disso, a gente ainda sabe que pode ser que em qualquer momento aí se reverta o quadro dos doentes graves. Quem é que sabe se ele de repente precisa segurar ali mais uns dias, mais alguns meses. Isso é possível na espiritualidade, que tem uma medicina bem mais à frente da nossa. E, portanto, aqui ela fala pra gente contra esse ato da eutanásia. E a gente vai continuar no próximo vídeo com as experiências de André Luiz aqui no seu novo trabalho. Não perca! Não se esquece de curtir esse vídeo, comente aqui se você ficou com alguma dúvida e compartilhe com aqueles que você sabe que gostam desse conteúdo da espiritualidade. Não se esqueça de ver as nossas outras playlists também. Um beijo para vocês!